Em cantos esquecidos do nosso mundo, escondidas sob o manto implacável da natureza ou simplesmente abandonadas pelo fluxo incessante do tempo, existem construções que desafiam a nossa compreensão. São monumentos gigantescos que parecem tocar os céus, cidades fantasmagóricas, onde o silêncio ecoa mais alto que qualquer som, e estruturas enigmáticas, cujas formas geométricas parecem sussurrar segredos de uma era perdida. Todas elas, espalhadas pelos continentes, carregam um mistério profundo e comum. Ninguém sabe ao certo quem as ergueu, ou com que propósito final. São cicatrizes na paisagem, testemunhas mudas de ambições e conhecimentos que hoje nos escapam. Algumas dessas estruturas parecem desafiar as próprias leis da física, com blocos de pedra de toneladas empilhados com uma precisão que humilharia a tecnologia moderna, levantando questões que nos deixam perplexos. Outras escondem histórias tão sombrias, tão perturbadoras, que parecem ter sido deliberadamente apagadas dos registros históricos, deixando para trás apenas lendas e sussurros passados de geração em geração. São lugares onde o véu entre o conhecido e o desconhecido é perigosamente fino, onde cada sombra pode ocultar uma verdade antiga ou um aviso para aqueles que se atrevem a procurar. Cada ruína é um quebra-cabeça sem todas as peças. Hoje vamos embarcar numa jornada extraordinária, uma expedição aos recantos mais misteriosos do nosso planeta. Iremos explorar 10 das construções abandonadas mais enigmáticas já descobertas, mergulhando nas teorias, lendas e nas poucas evidências que sobreviveram à passagem dos séculos. Desde cidades submersas que desafiam a lógica geológica a fortalezas amaldiçoadas, onde dizem, nem mesmo a luz ousa entrar após o anoitecer. Prepare-se para questionar o que você sabe sobre a nossa própria história e as capacidades dos nossos antepassados. E se você, assim como nós, é fascinado por estes mistérios não resolvidos, por estas perguntas que ecoam através do tempo, peço que nos acompanhe nesta aventura. Já deixa o seu like para nos ajudar a desvendar mais segredos como estes. Compartilha este vídeo com os amigos que também amam um bom enigma. E claro, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas futuras expedições ao desconhecido. A nossa viagem começa agora, nas profundezas do oceano, onde um segredo de pedra aguarda. Na costa de Yonaguni, no Japão, há uma anomalia geológica. Descoberta em 1986, essa vasta estrutura subaquática parece ser mais do que apenas uma formação rochosa. Possui terraços, degraus e muros, estendendo-se por uma área monumental. Suas linhas retas e ângulos retos sugerem que foi esculpido por mãos humanas. Poderiam ser os restos de uma cidade antiga engolida pelo oceano? A comunidade científica está dividida. Geólogos argumentam que essas formações ocorreram naturalmente por meio de correntes oceânicas. No entanto, arqueólogos marinhos argumentam que a complexidade sugere o contrário. A presença de um rosto esculpido e estruturas semelhantes às de tartaruga alimenta o debate. Alguns o conectam à lenda de Mu, um continente perdido no Pacífico. Yonaguni é uma maravilha natural ou o último remanescente de uma metrópole pré-histórica? A resposta continua difícil de responder, convidando-nos a questionar o nosso passado. Nas vastas estepes da Rússia fica Arcaim, uma das descobertas arqueológicas mais intrigantes. De cima, o local revela uma estrutura complexa de círculos concêntricos que remonta a 4.000 anos. A arquitetura sofisticada de Arcaim, incluindo um sistema de drenagem e uma praça central, sugere uma sociedade altamente organizada. A estrutura está alinhada com eventos celestes, incluindo solstícios e equinócios, transformando a cidade em um observatório astronômico. Quem eram essas pessoas dedicadas a mapear o cosmos? Alguns acreditam que Arcaim era um centro espiritual. Depois de apenas 200 anos, a cidade foi deliberadamente queimada e abandonada. Por que destruir uma criação tão sofisticada?
A resposta, assim como seus construtores, se perde no tempo. Nos canais de Xochimilco, perto da cidade do México, encontra-se um ecossistema peculiar. Esta é a Isla de Las Muñecas, a Ilha das Bonecas. Centenas de bonecas penduradas em cada árvore, observando com olhos vazios. Eles formam uma plateia silenciosa para uma tragédia de décadas atrás. Dom Julián Santana Barrera, um eremita, descobriu o corpo de uma menina afogada. Logo depois, uma boneca apareceu flutuando no mesmo local. Assombrado, Dom Julián começou a colecionar bonecas, pendurando-as nas árvores como oferenda. Esse ato de penitência se transformou em uma obsessão de 50 anos. Em 2001, Dom Julián foi encontrado afogado no mesmo local que a menina. Hoje, a ilha continua sendo um memorial sombrio. Os visitantes afirmam ouvir sussurros e sentir os olhos das bonecas os seguindo. Emergindo do mar da China Oriental, como um navio de guerra fantasma, fica a ilha Hashima, comumente conhecida como Gunkanjima, ou Ilha do Encouraçado. Este já foi um dos lugares mais densamente povoados da Terra, um exemplo da rápida industrialização do Japão. Por quase um século, suas profundezas foram exploradas em busca de carvão, impulsionando a ascensão de uma nação. Milhares viveram e trabalharam aqui, suas vidas interligadas à mina de carvão subaquática. Acima do solo, uma comunidade vibrante prosperava com escolas, hospitais, cinemas e lojas. Mas abaixo, condições brutais prevaleciam na escuridão, sufocando a mina. Então, em 1974, o silêncio caiu. Quando o Japão trocou o carvão pelo petróleo, a mina fechou abruptamente e a ilha foi evacuada. O abandono foi tão rápido que parece que os moradores simplesmente desapareceram, deixando para trás móveis, salas de aula e bicicletas. Hoje, Hashima é um esqueleto de concreto, uma cápsula do tempo congelada em seu abandono. É um monumento assustador à ascensão e queda industrial, um testemunho da transitoriedade humana. Cada corredor em ruínas conta uma história silenciosa de vidas vividas e do êxodo repentino que transformou uma comunidade movimentada em uma das cidades fantasmas mais famosas do mundo. Perto do lago Titicaca, o Aramu Muru, ou Portal do Demônio, fica esculpido em um penhasco de rocha vermelha. A estrutura de 7 metros de altura apresenta um nicho em forma de T. Lendas locais falam dele como um portal entre mundos. Uma história conta que um sacerdote inca, Aramu Muru, fugiu com um disco dourado. Colocá-lo no nicho abriu o portal para um reino celestial. Visitantes relatam fenômenos estranhos perto do portal. Alguns acreditam que seja um portal estelar, ecoando estruturas enigmáticas semelhantes ao redor do mundo. Aramu Muru continua sendo um testemunho da conexão de nossos ancestrais com o cosmos, um símbolo de transcendência. Aqui, o tempo parou. Pripyat, outrora vibrante, agora jaz em silêncio. Construída para os trabalhadores de Chernobyl, era uma cidade de sonhos. As ruas, tomadas pela natureza, ecoam risadas que nunca mais se ouvirão. O abandono foi um êxodo forçado, uma cicatriz na memória humana. O desastre de 26 de abril de 1986 redefiniu a relação da humanidade com sua criação. Evacuados sob pretexto temporário, deixaram suas vidas para trás, sem jamais retornar. A evacuação foi o início de uma lenda sombria, uma cidade congelada no tempo. Livros escolares, bonecas, fotografias. O silêncio é pesado, quebrado pelo vento e pela vida selvagem que retornou. A natureza reclama o que é seu. Pripyat é um laboratório vivo, um lembrete de que estamos à mercê de forças que mal compreendemos. O silêncio é o som mais ensurdecedor. Nas planícies do Rajastão, na Índia, ergue-se o Forte de Bangar, envolto em lendas. A entrada é proibida do pôr do sol ao amanhecer. Uma advertência contra os perigos que espreitam na escuridão. Reza a lenda que um mago amaldiçoou a cidade, selando seu destino para sempre. A princesa, ciente de suas intenções, frustrou seus planos, e o mago, antes de morrer, lançou uma maldição terrível sobre Bangar.
Uma guerra devastou a cidade, deixando o forte em ruínas. Os moradores locais evitam o forte, acreditando que os espíritos ainda vagam por lá. Relatos de sons inexplicáveis e presenças invisíveis são comuns. O Forte de Bangar é conhecido como o lugar mais assombrado da Índia, um testemunho do poder da lenda e do medo. Nas profundezas da Capadócia, na Turquia, existe um mundo oculto, a cidade subterrânea de Derinkuyu, uma metrópole de vários níveis esculpida em rocha vulcânica. Descoberto em 1963, é um labirinto de túneis que se estende por 85 metros de profundidade. Este refúgio poderia abrigar 20.000 pessoas com gado e suprimentos. Expandido pelos primeiros cristãos, Derinkuyu ofereceu proteção contra perseguição. Poços e poços de ventilação engenhosos garantiam a sobrevivência. Enormes portas de pedra selavam a cidade. Abandonado no início do século XX, ele é uma prova da resiliência humana. Caminhar por seus túneis é uma viagem no tempo. Derinkuyu, um lembrete de que maravilhas estão sob nossos pés. Nas profundezas das florestas do Vietnã, perto de Hue, repousa uma criatura mítica. Um dragão colossal de concreto surge do lago Ho Tui Tien. Este seria um parque aquático ambicioso. Abandonado antes de ser concluído, a natureza o recupera. As piscinas agora são refúgios de vida selvagem turvos. Por que esse projeto multimilionário foi abandonado? Agora é um paraíso para exploradores urbanos, atraídos por sua beleza desolada. O dragão silencioso é um ícone de culto, uma beleza em ruínas. A natureza sempre tem a última palavra. Muito antes das pirâmides de Gizé lançarem suas sombras sobre o deserto egípcio, uma estrutura enigmática já se erguia nas planícies da Argólida, na Grécia. Conhecida como a Pirâmide de Helinicon, esta construção modesta, mas profundamente misteriosa, desafia as nossas noções convencionais sobre a história da arquitetura antiga. As suas paredes, feitas de blocos de calcário cinzento, foram montadas com uma precisão que ainda hoje intriga os arqueólogos. Quem foram os seus construtores? E, mais importante, qual era o seu propósito? As respostas estão perdidas nas brumas do tempo, deixando-nos apenas com teorias e um profundo sentimento de admiração. As lendas locais, transmitidas através de gerações, oferecem uma explicação poética. O geógrafo antigo Pausanias escreveu que a estrutura foi erguida como um túmulo comum para soldados que caíram em uma batalha fratricida pela sucessão ao trono de Argos. Uma tumba para irmãos que se tornaram inimigos. No entanto, as escavações arqueológicas não revelaram quaisquer restos humanos, desafiando esta antiga narrativa. Outras teorias sugerem que poderia ter sido uma pequena fortaleza, um posto de observação para vigiar as planícies férteis, ou talvez até mesmo um observatório astronômico, um predecessor primitivo dos complexos instrumentos que viriam séculos mais tarde. A datação da pirâmide é outro ponto de contenção acalorada. Estudos de termoluminescência realizados em amostras de pedra sugeriram uma data surpreendente, por volta de 2720 a.C. Se esta datação estiver correta, a pirâmide de Helinicon seria mais antiga que a mais antiga pirâmide egípcia, a pirâmide de Djoser. Esta possibilidade reescreveria um capítulo fundamental da história humana, sugerindo que a ideia de construção de pirâmides pode ter tido origens independentes em diferentes partes do mundo, ou talvez uma origem comum, ainda mais antiga e desconhecida. O debate continua, com cada pedra silenciosa guardando o segredo de sua verdadeira idade. Hoje, a pirâmide de Helinicon permanece como um sentinela silencioso, um quebra-cabeça de pedra negligenciado pela história. Ao contrário de seus primos egípcios, não atrai multidões nem grandes expedições. É um mistério humilde, acessível àqueles que o procuram.
Sua existência nos lembra que a história não é uma linha reta e simples, mas uma teia complexa de desenvolvimentos, becos sem saída e mistérios não resolvidos. Esta pequena pirâmide na Grécia é um poderoso lembrete de que ainda há muito a aprender sobre o nosso próprio passado e que algumas das maiores maravilhas do mundo antigo podem ainda estar escondidas à vista de todos. Ao longo de nossa jornada, viajamos por continentes e mergulhamos em eras distintas, explorando os ecos silenciosos de mundos perdidos. Da cidade submersa de Yonaguni ao dragão adormecido de Rotuitien, cada local abandonado que visitamos é mais do que apenas uma coleção de ruínas. São cápsulas do tempo, repositórios de histórias humanas, de ambições grandiosas, de tragédias repentinas e de mistérios que a lógica moderna luta para decifrar. Estes lugares são lembretes pungentes de que o nosso mundo ainda guarda segredos profundos, enigmas gravados em pedra e sussurrados pelo vento, que se encontram muito além da nossa compreensão atual. Cada pedra deslocada em Arcaim, cada boneca pendurada na ilha mexicana, cada corredor vazio em Pripyat, conta uma história. Uma história que talvez nunca seja totalmente desvendada ou traduzida para a nossa linguagem. São narrativas de civilizações que floresceram e desapareceram, de crenças que moldaram culturas e de momentos que alteraram para sempre a vida de inúmeras pessoas. Permanecem como monumentos à resiliência e à fragilidade da existência, testemunhando silenciosamente a passagem incessante do tempo e o ciclo contínuo de criação e decadência que define tanto a natureza quanto a própria humanidade. Estes não são apenas locais de abandono, mas também de renascimento. Onde a atividade humana cessou, a natureza avança com uma força persistente e silenciosa, envolvendo as estruturas em um abraço verde. As vinhas escalam paredes, as raízes partem o asfalto e a vida selvagem encontra novos santuários nos espaços que deixamos para trás. Esta interação entre o construído e o natural cria paisagens de uma beleza única e melancólica, oferecendo-nos uma visão poderosa do que o nosso planeta se tornaria se a humanidade desaparecesse de repente. É um vislumbre de um futuro pós-humano, um mundo onde o silêncio reina supremo. Se você adorou explorar estes mistérios profundos conosco, se sentiu o arrepio do desconhecido e a maravilha do que foi perdido, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais jornadas como esta. O nosso planeta está repleto de histórias à espera de serem contadas, de segredos à espera de serem descobertos. Ative o sininho para não perder os nossos próximos documentários, pois a busca pelo conhecimento nunca termina. Até a nossa próxima aventura, que nos levará a outros cantos esquecidos do nosso incrível e misterioso mundo.